Vamos lá, câmera 1, câmera 2, câmera 2, beleza. Fala, meu povo. Vamos entrando. Hoje é um dia muito importante. Eu não sei se vocês viram a música que a gente entrou, porque isso dá um toque todo especial, né? Mas... nós temos até música temática hoje. Grande satisfação a todos vocês que vieram aqui, que dedicaram um pouquinho dessa noite de domingo, afinal de contas, para estarem aqui. Nem sei se está passando fantástico, mas se está passando fantástico, eu acabei de salvar dessa angústia, então de nada, tá? É minha grande satisfação. Suzy, Paula, Cirlei, vamos lá, gente, Bruna, Silvia, gente, boa noite. Grande satisfação, meu nome é Fernando Mesquita, do blog Fernando Mesquita. Estamos aqui hoje para falar sobre a Agência Brasileira de Inteligência. Hoje teremos um Periscope que eu espero que se torne uma série de Periscopes, que é para falar sobre carreiras específicas, tá? Gabi, Thaís, Dani, Graziele, Aline, vamos entrando. Qual que é o objetivo disso aqui hoje? É a gente primeiro conhecer um pouco sobre a carreira de agente e oficial de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência. Por quê? Porque são duas carreiras muito interessantes, mas muito desconhecidas. A gente não conhece muitas pessoas que tenham sido servidores de lá. Eu fui servidor de lá durante 6 anos, eu fui agente de inteligência durante 6 anos. Trabalhei na direção, o que me permitiu conhecer não só a atividade fim, como agente, mas também a atividade meio, porque, obviamente, na direção passam muitos assuntos referentes a essa vida, a esse universo. E eu quero passar um pouquinho para vocês do que eu puder, tá? Tem muitas coisas que eu não vou poder falar, mas aquilo que eu puder, eu quero que a gente possa conversar um pouquinho. Algumas notícias, alguns comunicados são importantes. Faz um ano, praticamente, que eu saí da ABIN, então pode ser que algumas dessas coisas estejam desatualizadas, pode ser que algumas coisas tenham mudado, provavelmente elas mudaram. A administração pública, como você sabe, ela tende a ser mais estável, né? mais resistente a certas mudanças, mas nada impede que nesse meio tempo coisas tenham acontecido e eu possa estar desatualizado. Então não me culpe por isso, eu estou te dando o melhor que eu posso aqui. Eu quero agradecer a presença de todo mundo que separou um tempinho para estar aqui. Eu quero agradecer a presença da Segurança Corporativa, da Agência Brasileira de Inteligência, que deve estar me assistindo também. Tá? Então comecem a se acostumar a tudo que acontece nesse sentido. Você tem uma presença etérea da ABIN, nesse caso, por meio da Segurança Corporativa. Eu falei para eles que eu ia dar trabalho quando eu saísse. Então a gente vai ter que trabalhar com isso aqui. O que vai acontecer? Eu vou tentar fazer esse Periscope com menos de 1 hora. Eu sei que é uma promessa que eu normalmente faço, mas dessa vez eu vou tentar de verdade, tá? A gente tem alguns assuntos importantes para tratar. Fábio, da MS. Abraço para Teresina, Fábio. A gente tem alguns assuntos importantes para tratar. Eu tenho uma série de tópicos aqui que ao longo dos dias as pessoas foram me perguntando, coisas que vocês querem saber. No final a gente vai ter perguntas e respostas para aquelas pessoas mais, né, aquelas coisas que não tenham sido respondidas ao longo desse nosso encontro aqui. Eu não garanto que isso vai estar no YouTube, tá? Como você vai perceber, o nosso assunto aqui ele é delicado e tudo que envolve a ABIN precisa de uma certa cautela. Isso é parte embuste e parte realidade, porque quando você sai da organização, você assina um termo de confidencialidade com o compromisso de não revelar informações privilegiadas que você tem do cargo. É óbvio que eu não tenho nenhum interesse de revelar informações privilegiadas do cargo, não tenho nenhuma vontade, inclusive, de fazer isso, que a gente vai falar que são de aspectos técnicos, aspectos em relação ao concurso, aspectos em relação à carreira. Então, mas algumas coisas eu vou ter que me policiar em relação àquilo que pode ser falado ou não. Então, se por acaso eu ficar reticente, não repare não, eu estou processando para ver se as coisas vão funcionar, tá? Vamos só falar de alguns pontos aqui importantes antes da gente começar. Eu comecei uma série de vídeos chamada O que eu aprendi com a vida.
Estão no YouTube, se você quiser acessar, você entra em blog, fernandomesquita.com.br/YouTube, você entra no meu canal do YouTube, assina. É uma série de vídeos sobre filosofia, sobre reflexões de coisas que eu vivi e aconteceram até agora os 30 anos. Eu vou abrir uma mentoria para quem quer ser taquígrafo da Câmara dos Deputados, tá? Não era um concurso que eu tinha intenção de trabalhar, mas eu ouvi recentemente que a gente pode demorar um pouco para ter esse concurso, então quem quiser ser taquígrafo, quem quiser conhecer a carreira de taquígrafo, vai ter essa oportunidade de trabalhar diretamente comigo. Não vai ser um curso barato, tá? Eu falei sobre isso no Facebook. Não vai ser um curso barato, mas vai ser um curso que vai te preparar intensamente para você estar na Câmara dos Deputados como taquígrafo, e você tem a garantia de que se você for reprovado, ou seja, se você não estiver naquela lista de aprovados, de pessoas que atingiram a pontuação para estarem aprovados, eu devolvo seu dinheiro corrigido. Tal é a confiança que eu tenho no meu método, tá? Então, você que está aí, pessoal do YouTube, se isso aqui for para o YouTube, assine o meu canal, né? Eu falei, blog fernandopesquita.com.br/YouTube. E pessoal do Periscope, pessoal do YouTube, me adicione no Periscope, @Fernando Mesquita, para a gente ter esses encontros ao vivo aqui. Gente, vamos falar de muita coisa bacana hoje. João, boa noite. Presta atenção aqui. Olha para mim. Primeira coisa. É um assunto tenso, tá? É um assunto tenso. Tem muita coisa que, de repente, não é a sua expectativa. Eu vou contar como é que foi a minha experiência, as coisas que eu aprendi, as coisas que eu vivi. Então, é uma situação tensa, uma situação diferente, é um órgão sui generis da administração pública. Eu trabalhei em alguns lugares, eu conheci outros tantos, e a ABIN realmente é um lugar à parte, né? O pessoal da segurança corporativa que estiver aí pode confirmar. Gente, o que é a ABIN? A ABIN é um órgão, tá? A última alteração que eu vi, ela estava vinculada a algum órgão da presidência. Antigamente era o Gabinete de Segurança Institucional, mas parece que houve uma alteração recente que alterou a vinculação da ABIN. Em outros países, a ABIN os órgãos de inteligência têm uma posição um pouco mais elevada e, embora eu queira discutir toda essa questão de política institucional, das coisas que as pessoas reclamam, do que o pessoal lá dentro acha que deveria ser, eu vou tentar não entrar muito nisso, até porque eu tenho uma visão muito mais pragmática das coisas. Eu falo muito das coisas como elas são, não como eu gostaria que elas fossem, né? Mas a gente pode discutir um dia como eu gostaria que elas fossem, a gente vai passar anos falando sobre isso. A ABIN é um órgão, como qualquer outro, e para recrutar os seus servidores, a Agência Brasileira de Inteligência faz concurso. Algumas pessoas argumentam que isso é uma fragilidade, e talvez seja, realmente. Aconteceu recentemente, não sei se vocês acompanharam no jornal, recentemente não, uns 2, 3 anos atrás, de um agente técnico que foi preso dentro da Agência Brasileira de Inteligência, suspeito de roubar dados lá dentro. Esse cara ele foi preso dentro da minha sala, a Polícia Federal levou ele a partir da minha sala. Então, foi uma experiência bem interessante. Eu dei aula para ele, eu conheci esse servidor. Então, foi bem interessante e é uma coisa que a gente, de vez em quando, vê em função dessa dificuldade de você analisar. Embora haja um trabalho prévio de investigação social, enfim, todo trabalho que pode ser feito, quem conhece um pouquinho de inteligência sabe que as coisas são mais complicadas do que a gente prevê inicialmente. Mas é uma coisa cheia de emoções e, como eu disse, é um órgão sui generis. Eu vou falar um pouquinho de como é que as coisas foram. Eu passei nesse concurso em 2008, tá? Foi o último concurso para agente oficial de inteligência que teve. Depois teve um para agente oficial técnico. Eu vou falar mais à frente qual que é a diferença entre esses dois cargos. Qual que é a situação dos agentes e dos oficiais? Agentes oficiais, eles podem trabalhar tanto na atividade fim quanto na atividade meio. O que é atividade fim? É o processo de inteligência de fato. O que é inteligência, gente? É produzir informações para o processo decisório. Bonito isso, né? O que é o processo decisório? É aquele processo de mais alto nível no país em que se usa informações da inteligência que tem uma visão toda diferente dos acontecimentos e dos fatos para você poder subsidiar ações policiais, ações militares, ações sociais. Então, tudo isso deveria, em tese, passar pela inteligência. Nem tudo passa, mas tudo isso deveria passar porque a inteligência ela tem uma visão de Estado, ela tem uma visão diferenciada de como que isso acontece. Uma pergunta que as pessoas fazem muito. Gente, a ABIN é polícia? Não, a ABIN não é polícia. A ABIN não faz grampo, isso eu garanto. Tá? A ABIN não prende ninguém. A ABIN ela tem muito pouco a ver com a inteligência. Tem muito pouco a ver com polícia, perdão. Com inteligência tem muito a ver. Qual que é a questão? A polícia tem unidade de inteligência. E a ABIN é uma unidade de inteligência, mas a ABIN não faz trabalho de polícia. Tá? Então, muitas pessoas entram, às vezes, lá querendo saber, né, querendo fazer todo aquele trabalho de correr atrás de bandido. Gente, não vai fazer isso. Tá? Inteligência, inclusive, eu devo repetir isso outras vezes aqui, é um trabalho em que você passa muito tempo esperando. Muito tempo esperando.
Você passa muito tempo aguardando as coisas acontecerem, vendo o desenrolar das coisas. Então isso é muito normal. O que a ABIN faz então? A gente tem... É claro que o processo é muito mais complexo que isso, mas você tem duas áreas principais. Você tem uma área de análise e você tem uma área de operações. Tá? Isso é, se a gente for pensar em atividade fim. A ABIN tem 4 departamentos na atividade fim: departamento de inteligência, departamento de contra-inteligência, departamento de contra-terrorismo e departamento de integração do Sistema Brasileiro de Inteligência, que é chamado de DISBIN. Cada um desses departamentos tem suas funções, claro, e cada um atua numa área da inteligência. Se você tiver interesse de se aprofundar nisso um pouco depois, eu vou, se por acaso for publicar isso, eu vou colocar uma lista de livros com recomendações de colegas que trabalham lá, para você poder entender melhor a inteligência e você poder ser um servidor melhor, né? As pessoas sabem que eu gosto de livros, né? Isso aqui é uma parte dos livros que eu tenho. Então, como eu gosto de livros, eu vou tentar indicar alguns para vocês que estão aqui. O que acontece? O concurso na Agência Brasileira de Inteligência é um concurso difícil. O concurso de 2008 ele foi um concurso puxado, para a gente eram 800 ou 900 candidatos por vaga. Para a época era muita coisa, hoje em dia a gente já tem concurso com concorrência maior do que isso, mas para a época era bastante coisa. E a ABIN, ela trabalha com concursos. Ela está tendo dificuldade em pedir concurso. Teve um pedido de concurso para oficial e agente de inteligência em 2012, que ainda não saiu. O Ministério do Planejamento não liberou, por, enfim, diversas razões, mas eles continuam pedindo, eles continuam tentando. O quadro está defasado, eles estão precisando de gente, e isso é um assunto muito importante. Por quê? Porque se você quer fazer concurso para a ABIN, você pode estudar. Porque, uma hora o concurso vai sair. Gente, eu vou falar ainda sobre crise política, crise econômica e concursos públicos. O que acontece? Se você para de estudar quando você ouve notícias de crise, você perde algumas oportunidades que outras pessoas não estão perdendo. O que acontece é possível que a suposta entrada de um novo governo dificulte a quantidade de concursos? Algumas pessoas defendem que isso não vai acontecer, enfim. Mas é possível? Mas o que acontece é que a máquina pública, ela precisa de uma estrutura mínima para funcionar. E se ela precisa de uma estrutura mínima para funcionar, ela tem que fazer concursos. E se ela precisa fazer concursos, eventualmente esse concurso vai sair. Então, principalmente em posições estratégicas, Receita Federal, Controladoria da União, inteligência, policiamento, saúde, gente, tem áreas que não param. Tem áreas que não param. Então, a gente precisa se dedicar a essas áreas, a gente precisa se dedicar aos concursos que a gente vai fazer, porque a máquina pública não pode parar, por mais que o suposto governante esteja com dificuldades. Os concursos, eles são, eu vivo dizendo que eles são que nem uma represa. Vai acumulando água, vai acumulando água, vai acumulando água, uma hora você tem que abrir. Porque senão o negócio vai transbordar, vai provocar muito mais problemas. Então, esses concursos, eles vão acontecer. Quando? Não sei. As pessoas perguntam, Fernando, as pessoas acham que eu tenho bola de cristal. Fernando, quando é que vai acontecer o concurso? Gente, eu não sei. O que eu posso fazer por você é falar para você se preparar o melhor possível durante esse período, para você ter a certeza de que quando a prova sair, você vai estar em condições de competitividade para você poder participar disso. É isso que a gente pode fazer. Eu não sei por quê, porque esse concurso está sendo pedido desde 2012, faz 4 anos que eles estão pedindo esse concurso. Pode demorar para sair? Pode. Vai sair? Provavelmente. Concurso para a Agência Brasileira de Inteligência, ele já está aí com 8 anos já, porque a última prova foi em 2008, a gente está em 2016, a última prova já faz 8 anos. Isso é um tempo enorme, um monte de gente já saiu, já se aposentou, e a gente continua aqui discutindo o sexo dos anjos, esperando quando é que vai sair, mas vai, tá? Então, não é uma prova que eu recomendo que você se dedique exclusivamente com todo o foco a partir de agora, exatamente por causa dessa imprevisibilidade do concurso. Mas para aquelas pessoas que têm interesse na carreira, que é uma carreira muito interessante, a gente vai falar sobre isso, vale a pena se preparar sim, tá? Qual que é a diferença que a gente vê entre oficiais e agentes? A ABIN é um órgão com uma estrutura militarizada, embora ele não seja um órgão militar, tá? Houve uma ruptura entre SNI, que era o Sistema Nacional de Informações, e a ABIN. Tá? Por mais que eles tenham mantido a mesma estrutura física, são órgãos completamente diferentes. São órgãos muito diferentes. Então, a estrutura, a ABIN ainda guarda algum, eu não gosto dessa palavra, mas algum ranço militar nesse sentido de hierarquia. Gente, agente dificilmente vai ser chefe de oficial. Então, se você quer chefiar, se você quer ser analista, no sentido de analisar aquelas informações dentro do processo de inteligência para você poder produzir relatórios, se você quer chefiar os agentes, se você quer chefiar alguém, você precisa ser oficial. Dificilmente um agente vai chegar numa posição de chefia. O que aconteceu comigo foi o seguinte, depois de 2, 3 anos trabalhando lá, eu entrei para trabalhar na direção
E eu fui chefe, mas eu não fui chefe de oficiais, eu fui chefe de uma área administrativa. Eu trabalhava numa divisão de apoio, que cuidava de assuntos administrativos dentro da direção. Então, não se aceita a ideia de que oficiais sejam mandados por agentes, a não ser em casos muito específicos. Então, se você quiser ser chefe, você precisa ser oficial. Se você não estiver em paz com o fato de você ter alguém para ser o seu chefe e uma perspectiva baixa de entrar em chefia, é melhor você fazer o concurso para oficial. Existia na época uma discussão, que é uma discussão que tem praticamente no serviço público todo, que era não fazer concurso para agente, fazer concurso só para oficial. O que era a minha opinião, e eu apoio isso exatamente para evitar esse tipo de acontecimento. Se você tem uma carreira só, se você tem uma carreira linear, é muito mais fácil você lidar com essa questão de progressão. Você tem como promover uma pessoa muito mais pela competência dela do que pelo cargo. Chegou um ponto na ABIN, uma das coisas que me deixaram muito chateado, que ela começou a instituir processos seletivos para determinados cargos. E tinha cargos que eram perfeitos para eu ocupar, e o primeiro requisito era ser oficial de inteligência. Então, isso começou a me incomodar em questões de carreira mesmo. E eu fiquei muito chateado com isso, eu já estava numa fase mais zen, então você imagina que para eu ficar chateado precisava de muito. São características do órgão, tá? Você entra sabendo como é que o jogo funciona. Ou você aprende lá dentro do jeito mais difícil, mas eu estou aqui para evitar que você precise passar por esse aprendizado mais difícil. Então, oficiais, chefes de agentes. Em 2010, se eu não me engano, eu sou péssimo com datas, tá? Se você já assistiu qualquer coisa minha, você sabe disso. Eu erro às vezes por 2, 3, 4 anos. Mas eu acho que foi em 2010, teve um concurso para agente técnico e oficial técnico. Qual que é a diferença entre agente oficial de inteligência só e agente oficial técnico? Os agentes oficiais técnicos, eles são de carreiras específicas. Eletrônica, direito, informática, áreas técnicas, tá? Então, agente técnico e oficial técnico, eles ganham um pouquinho menos que agente oficial de inteligência, tá? E isso é outra disfunção que eu não sei explicar. Eles ganham um pouquinho menos e são de áreas técnicas. Havia muita discussão lá dentro se o agente oficial técnico poderiam trabalhar em operações, poderiam trabalhar em análise. Até quando eu saí, a resposta era negativa. A ABIN está num processo de tentar evitar o desvio de função, que é louvável, mas que para aquelas pessoas que querem arrumar atalhos, não é tão bom assim. Então, o desvio de função estava sendo vetado por, enfim, boas razões nessa época. Então, se você quiser trabalhar com cargos específicos, psicologia, direito, eletrônica, informática, é interessante sim que você se prepare para agente técnico, mas os agentes oficiais de inteligência, eles têm mais maleabilidade na carreira. Então, eles sim podem transcender a atividade fim, partir para a atividade meio, que é uma coisa muito comum, mas esse caminho feito pelos agentes oficiais técnicos não é um caminho tão tranquilo assim. Uma pergunta muito importante, a ABIN não é polícia e a ABIN forma espiões, então? Esse é um mito que a gente sempre... Não vou dizer que é um mito, eu não vou acabar com todas as ilusões da gente. A ABIN, ela forma agentes oficiais de inteligência. O que são essas pessoas? São pessoas treinadas para recolher dados, coletar dados, buscar dados. O termo técnico é a busca dos dados. A gente fala muito de dado negado na inteligência. O que é o dado negado? É aquele dado que não está disponível. Então, você vai atrás dele por meio de qualquer fonte que você tiver. Vocês podem analisar aí a literatura sobre inteligência, você vai descobrir todos os meios que são feitos, com que isso é feito. Alguns são usados na ABIN, outros não. A ABIN, apesar do estigma que ela carrega de ser sucedânea do SNI e tudo mais, é um órgão que, em muitos aspectos, é muito correto. Tá? E eu posso falar isso, pelo menos daquilo que eu vi, que foi bastante coisa, mas é um órgão muito correto, que segue as leis, que segue e que briga por legitimidade para poder trabalhar. Então, a ABIN forma espiões? Não forma espião, porque a primeira imagem que você tem quando você pensa em inteligência é aquela imagem de James Bond, né? Aquele cara bonitão, não sei o quê, de terno de 3, 4 mil dólares, fazendo tirolesa de terno. Não é assim que as coisas funcionam, óbvio. O trabalho de inteligência, o trabalho de operações, que é esse trabalho clássico que a gente vê nos filmes, ele é um trabalho que envolve muita espera. Eu falei isso mais cedo. O que é muita espera? Às vezes você ficar dentro de um carro, 3, 4 horas, esperando alguém sair para você saber o que as pessoas vão fazer. Então, óbvio que não é só isso, óbvio que você tem muito mais do que isso, mas se eu pudesse resumir a essência do que é um trabalho de muita espera. Então, se você não tiver paciência, você provavelmente não vai se dar muito bem nesse trabalho, tá? Beleza. A gente falou sobre análise e operações. O que é a análise? A análise, ela é
a etapa mais complexa da inteligência. É quando você pega todos os dados que você tem disponíveis e você cria relatórios para você poder criar para você poder auxiliar esse processo decisório que a gente tinha falado. Então, você cria um relatório baseado em várias informações, em várias fontes, e aí você transforma isso numa informação que vai poder ser utilizada pelo decisor. É um trabalho muito bonito, principalmente em tese, na teoria, óbvio, nada é tão bonito quanto a gente gostaria, mas é um trabalho muito bonito e muito interessante. Operações são uma etapa do trabalho de inteligência, é uma etapa bem pequenininha, tá? Bem pequenininha. Operações, eles são uma ferramenta do processo de inteligência, do trabalho de inteligência. Então, você tem coleta em fontes abertas, você tem isso, você tem aquilo e você tem operações de inteligência. Operações de inteligência são aquilo que a gente vê como aquela coisa mais sofisticada, né, e tudo mais. Eu quero trabalhar uma questão que é uma questão muito interessante, que principalmente está em voga agora, 2016, que é a presença de mulheres no órgão. A BIM é um órgão que valoriza muito o homem. Então, por essa questão militarizada, por você ter uma galera mais old school lá, que está nos cargos de direção, não é que haja preconceito contra as mulheres, não é isso. Mas há uma preferência pelos homens. Então, as mulheres têm problemas de convivência lá? Bom, as que eu conheci não tinham. Tá? Então, não é que alguma mulher tivesse dito para mim, olha, eu sofri assédio, eu sofri discriminação, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Não. Mas também não é um órgão que favorece as mulheres, como eu vi em outros locais. Por exemplo, eu estou trabalhando na Câmara dos Deputados agora. Gente, é impressionante a quantidade de mulheres que são diretoras, coordenadoras, que estão em cargos de chefia, e isso é muito bom para o órgão. Mulheres em cargos de chefia é bom para o órgão. A gente precisa buscar essa igualdade, mas a ABIN, ela tem essa característica. E essa característica, muitas vezes, não favorece as mulheres. É claro que cada caso é um caso. Então, pode ser que você chegue lá como mulher e o seu caso seja extremamente diferente, você seja extremamente bem-sucedida, pode acontecer. Mas é importante sempre ter isso em mente, tá? Eu acho que vale comentar. Algumas pessoas, a BIM é um órgão de caráter nacional, o que significa? A gente tem representação em todos os estados. Todos os estados, sim, 26 estados no Distrito Federal e tem mais algumas subunidades. Se você entrar no site da ABIN, abim.gov.br, você vai ver lá, você tem inclusive os endereços das superintendências estaduais, que são as representações da ABIN. Algumas pessoas entram no órgão com a expectativa de pedir remoção. Gente, não faça isso, porque remoção na ABIN é difícil de conseguir. A ABIN abriu recentemente um banco de permutas e esse banco de permutas, ele permitiu que algumas pessoas conseguissem aquilo que elas queriam, ele tinha uma série de critérios para você poder fazer jus à remoção. Mas não entre lá esperando remoção. Tiveram muitas pessoas que passaram, foram para o Acre, foram para Roraima, foram para Rondônia, foram para áreas difíceis do ponto de vista de vida, do ponto de vista de carreira, e as pessoas elas estão passando por dificuldades, inclusive dificuldades psicológicas. Então, o que eu recomendo para você? Entre com o coração aberto para você poder passar quantos anos você precisar na superintendência que você for trabalhar, se não for em Brasília, obviamente. Então, entre com o coração aberto para você poder fazer isso. Tá? Porque é importante. Eu tive um chefe que foi para um estado do norte e ele se deu super bem. Ele arrumou namorada, ele arrumou família, ele adora, ele viaja para tudo lá. Então é ótimo, ele se deu super bem. Mas ele era chefe de vários oficiais que estavam tendo problemas, que queriam remoção, que estavam pedindo remoção há 1, 2, 3 anos, não estavam conseguindo, estavam começando a ter problemas psicológicos por causa disso. E isso é muito real. Pessoas que deixam a família para trás, às vezes, em busca de novos desafios, mas na expectativa de voltar e, de repente, isso não acontece. Então, muito cuidado com isso, tá? Isso é uma situação que me sensibilizava muito quando eu trabalhava lá. Alguns desses pedidos passavam por mim, e eles eram pedidos reais. A pessoa falava assim, olha, a minha filha está com problema, minha família está com problemas, eu preciso voltar e não consigo. Eram pedidos que não eram atendidos. Não entrei no médio por quê? Porque não era o meu chefe que decidia isso, mas esse processo passava por lá por alguma razão. Então, não vá pensando nisso, tá? Isso é muito importante. É muito importante você ter paz onde você está. Você imaginar que a sua casa é onde você está, porque você fica sempre esperando sair, isso pode dar problemas. Porte de armas. A Lei 10.826 de 2003, se eu não me engano, deve ser o Código do Desarmamento, ele prevê quais órgãos oferecem porte de armas para os seus servidores. A ABIN está nesse rol de servidores. Se você entrar lá na lei, você vai ver Lei 10.826, acho que é isso, de 2003,
que tem os órgãos e lá estão incluídos os agentes operacionais da Agência Brasileira de Inteligência. O que isso significa? Isso significa que algumas pessoas podem ter porte de armas na ABIN. Isso é uma coisa muito interessante, isso foi uma das razões porque eu gostava de estar lá, modéstia à parte, eu atiro muito bem, e eu sempre gostei dessa ideia, né? Eu perdi meu porte depois que eu saí, mas faz parte. Mas é uma coisa muito interessante, arma na ABIN não é ferramenta de trabalho, tá? Eu não conheço ninguém que tenha usado arma, enfim, no dia a dia, que tenha precisado disso, mas é interessante saber que tem. Eu atirei como esporte durante muito tempo, foi muito interessante. Modéstia à parte, novamente, atiro muito bem. Gente, estrutura física, essa é uma pergunta que as pessoas têm muito. A estrutura física da BIM é massa, é massa. Você entra lá, você tem vagão, né? Eu estou falando de Brasília especificamente, tá? Depois a gente vai falar das unidades. Então você entra em Brasília, você tem vaga todos os dias, você tem um espaço super arborizado, você tem piscina, você tem academia, você tem um monte de coisa lá dentro. O que tem lá dentro? Você tem restaurante, você tem agência de turismo, você tem um monte de coisa, tá? Então, é uma estrutura física muito boa. Tem muita gente que vai para lá, inclusive, vai para lá às 6 horas da manhã, vai dar uma corrida ali, que tem umas ruas internas ali, o pessoal vai e nada, é bem interessante. Então, tem pessoas, inclusive, o pessoal mais velha guarda, que todos os amigos estão ali dentro, né? Quando você entrar, você vai ver isso, mas as pessoas que trabalharam na SNI, que trabalharam na ABIN desde 1998, né, que foi criada a ABIN, são pessoas que criaram laços lá dentro, que criaram amigos lá dentro, e é uma estrutura que propicia isso, que beneficia isso. Então, eu mesmo saí de lá com bons amigos, são pessoas com quem eu mantenho contato hoje, então é uma estrutura boa, é uma estrutura física muito boa. O salário, muito bom, né? O salário é parecido com o salário da CGU, parecido com o salário de auditor fiscal, um pouquinho menos que o auditor fiscal, mas é um salário muito bom para os cargos de nível superior, e cargos de nível médio ele ganha um pouquinho menos. Eu acho que o salário inicial de agente está 5 mil e 5.800, alguma coisa assim. Então é interessante, né? Dados de 2016, quem estiver assistindo isso no futuro já sabe. A ABIN tem representação em todos os estados e cada estado vai ter uma estrutura diferente. Você tem superintendências tipo A e superintendências tipo B. As superintendências tipo A são maiores, têm mais servidores, as superintendências tipo B são menores, têm menos servidores, e aí vai depender de cada lugar como que vai ser a estrutura física de cada local. O importante é você chegar lá com todo o ânimo para você fazer o melhor trabalho possível, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar. Como é que funciona essa alocação de pessoas pós-concurso dentro da ABIN? No meu concurso pelo menos foi assim, eles estão discutindo alguma questão de fazer concursos regionalizados. Ou seja, eu faria um concurso com 2 vagas para o Amapá, eu faria um concurso com 4 vagas para o Amazonas, 8 vagas para São Paulo. O último concurso que eu fiz, ele foi um concurso com vagas gerais, ou seja, você tinha lá 100 vagas para oficial de inteligência. A partir da classificação no curso de formação, que é um curso fácil, tá? Se eu esquecer de falar, alguém me lembra depois, mas a partir da classificação no curso de formação, você podia escolher qual que era a sua lotação. Brasília tem mais vagas, a estrutura aqui é a maior do país, obviamente, e conforme as vagas, as pessoas de cima iam escolhendo, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, o pessoal ia escolhendo para onde que ia. Isso é uma boa notícia para quem vai bem no concurso, é uma notícia não tão boa para quem não vai tão bem no concurso. Mas, novamente, se você está disposto a encarar aquilo que vem pela frente e abraçar a carreira, você vai se dar bem, qualquer que seja a situação. Revista de inteligência. O site da Agência Brasileira de Inteligência tem um recurso muito interessante que é a Revista de Inteligência, Revista Brasileira de Inteligência, RBI. Se você entrar lá no site abim.gov.br, você vai ter uma seção lá embaixo que é a Revista de Inteligência. Eu recomendo que você leia. Muitos desses artigos são escritos por servidores, alguns desses são escritos por estudiosos de inteligência. Então, se você quiser começar a entender, a se incorporar a essa rotina, é muito interessante que você leia esses artigos, tá? A revista, acho que está na 7ª ou 8ª edição, é uma revista muito interessante, poderia ser publicada mais, mas não é, a gente usa o que a gente tem. Livros sobre inteligência, eu vou tentar fazer indicações. O que você precisa estudar para passar? Como eu disse no início, não é um concurso que eu recomendo que você se dedique de corpo e alma logo agora. Por quê? Porque o pedido para concurso de oficial e agente de inteligência está correndo no Ministério do Planejamento desde 2012, que eu saiba. Então, se você começar a se preparar para isso, pode ser que você perca outras oportunidades, porque ele é um concurso mais ou menos específico. O que acontece muita gente que quer fazer Itamaraty, por exemplo, quer ser diplomata, quer oficial de chancelaria, esses cargos, acaba indo para a ABIN se não passa no Rio Branco. Então, acontece isso por quê? Porque as matérias são próximas. Você precisa gostar de geografia, você precisa gostar de história, você precisa gostar de relações internacionais, economia internacional. São assuntos muito interessantes para você estudar, se você quiser entrar lá. Até porque são assuntos que você pode vir a trabalhar
E aí, obviamente, vai depender da área em que você vai trabalhar. Se for trabalhar com inteligência externa, você vai trabalhar com assuntos. Se você for trabalhar com contra-inteligência, você vai trabalhar com outros assuntos. Então, contra-terrorismo, um terceiro grupo de assuntos. Então, isso depende. Mas é interessante que você goste disso, porque ao longo da sua carreira, você pode, inclusive, passar pelos 3 departamentos da atividade fim. Inteligência externa, contra-inteligência e contra-terrorismo. Você pode trabalhar com esses 3 assuntos. É claro que se você demonstrar aptidão e tiver vaga em algum dos lugares, pode ser que você seja direcionado para aquilo. Mas é sempre interessante que você goste desses assuntos, estude esses assuntos, porque isso é inclusive a base do concurso. Quem quiser ver o edital de 2008, a prova foi realizada pelo CESP, atual SEBRASP, então você entra lá no site, provavelmente você vai encontrar essa prova. Então é interessante sim que você veja a prova anterior. Eu não acredito em grandes mudanças de conteúdo. O conteúdo da última prova ele foi um conteúdo bastante interessante do ponto de vista de carreira mesmo, então eu não acredito em grandes mudanças. É claro que de um edital para o outro a gente pode sempre esperar alguma alteração, mas eu não acredito que tenha nada muito radical nesse momento, beleza? Tem um livro que as pessoas que realmente gostam de inteligência, que procuram inteligência, já devem ter lido, que se chama Ministério do Silêncio. Ele foi escrito por um jornalista chamado Lucas Figueiredo, e eu li esse livro antes de entrar na ABIN. Em resumo, ele é um livro que tem muito pouco a ver com a realidade da ABIN hoje, tá? Ele fez entrevistas, parece, com o pessoal que carregava um certo ranço do SNI ainda, e essas pessoas, elas deram depoimentos que, pelo menos na minha experiência, não se concretizaram. Se você quiser ler, por curiosidade, o livro chama Ministério do Silêncio, ele é uma história do SNI/ABIN, e ele tem alguns pontos interessantes. Claro, eu acho que toda a informação que a gente pega é interessante, principalmente num campo que a gente tem tão pouca informação disponível, mas ele não se adequou à realidade que eu vi, que meus amigos viram, que meus colegas viram lá dentro. Beleza? Gente, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer para vocês. Perguntas, manda que eu vou responder todas que eu puder pelos próximos 10 minutos aí. O que vocês mandam? Bora. Vou responder na ordem. Curso de formação. Quanto aos equipamentos de trabalho? O que tem os equipamentos de trabalho? Manda aí depois. Eu tenho dificuldade de estudar sem edital. Tem alguma dica? Sim, use o edital anterior. O edital anterior ele é uma boa referência e estabeleça sempre o prazo, tá? Então estabeleça 3, 4 meses para você terminar esse edital, para você ter um prazo como se fosse uma prova fictícia. Então você já pode usar isso como se fosse a sua prova de fato. Eu lembrei agora que eu ia falar de curso de formação. O curso de formação da ABIN é um curso tranquilo, ele é um curso interessante. Como é o curso? Beleza, vamos falar disso. Anderson, qual que é a remuneração? Em torno de 15 mil para oficial, em torno de 6 mil para a gente. A vida social fica prejudicada? Não, depende muito. Você viaja bastante, mas depende muito. Como funciona o teste físico e médio? São rigorosos? Sim, dá uma olhada no edital, eles são puxadinhos. Curso de formação, vou falar sobre o curso de formação. Como é a estrutura física do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é a Superintendente de Poá. Dá para mudar o foco do TCU para a BIM se sair o edital antes do outro? Mais ou menos. Dá e não dá. Curso de formação. O curso de formação em inteligência ele é um curso muito interessante, ele é um curso que eu gostaria que todas as pessoas fizessem. Serginho, tem cargo específico para a jurídica? Sim, oficial técnico de inteligência. Idade máxima? Não tem idade máxima. O curso de formação ele é um curso muito interessante, porque ele tem muita questão de segurança, ele tem prova em todos os estados? Eu acho que sim. Tem que manter segredo da identidade funcional? É interessante, não é obrigatório, mas é bem interessante. Eu vou falar sobre isso, Ana, me manda essa pergunta depois. Peraí, gente, deixa eu responder essas duas aqui. Peraí. Como é a notificação? André, sai a notificação de nomeação sim, mas sai pela matrícula, sai pelo seu número de inscrição. Foi muito interessante isso. Tem prova física, como eu consegui conciliar o estudo para taquígrafo e o trabalho na ABIN. Não, isso foi interessante também. Peraí, gente, peraí. Segurei. Curso de formação. Curso de formação em inteligência é um curso muito interessante, porque ele tem muitos conceitos de segurança, ele tem muitos conceitos de segurança da informação, de segurança pessoal, de segurança física, e isso é uma coisa muito interessante que as pessoas deveriam passar. A gente é muito descuidado com a nossa segurança. E o trabalho na ABIN, ele te ajuda a pensar um pouco diferente. Você pode, obviamente, se tornar uma pessoa neurótica, como muitas pessoas ficam, mas ele é um trabalho muito interessante que te permite pensar a segurança, pensar a vida de forma diferente. Morena dourada. Não, Morena, eu sou casado, perdão, mas eu tenho certeza que você vai arrumar alguém. Então vamos voltar, gente, continua aí fazendo as perguntas para a gente poder responder aqui e ver. Uma missão que você teve? Não tem escuta, lado B. Não posso falar de trabalhos que eu fiz, infelizmente não, mas não faz escuta. Estou trabalhando para a policial, irá impactar nos meus estudos? Não, são áreas semelhantes. Tem possibilidade de lotação exterior? Tem, mas depois de alguns 10, 15 anos de trabalho, tá? Missão internacional, livros, vou falar sobre livros. Dá para conciliar estudo com Polícia Federal? Dá sim. Vamos lá, o que mais? Vamos perguntando, vai dar certo. Conciliar estudo e trabalho? Sim.
Alguém perguntou como é que eu tinha conciliado o estudo para taquígrafo com o estudo na ABIN. Eu sempre tive o hábito, eu não tinha, na retransmissão 24 horas vai ficar disponível. Eu não tinha o hábito de estudar no trabalho. Não faz investigação política, tem teste físico. Eu não tinha o hábito de estudar no trabalho, então eu sempre chegava em casa e estudava. Não era um trabalho que na maioria das vezes era muito demandante e às vezes você tem alguma maleabilidade para você fazer os seus horários, depende de onde você trabalha. Tudo lá depende de onde você trabalha, cada área às vezes é um órgão diferente. Então é importante que você tenha a sensibilidade de saber onde que você cai, o que você pode fazer e o que você não deve fazer. E isso não é só na ABIN, isso é em qualquer órgão. As pessoas muitas vezes falham porque elas não sabem se portar dentro de uma instituição. Eu tive um chefe na ABIN que dizia que pato novo não mergulha fundo. O que isso significa? Na hora que você chega, você observa, você vê como as pessoas se comportam, você vê o que as pessoas esperam, você vê qual que é o hábito dentro daquela instituição, para a partir daí você começar a se movimentar, no sentido de você pedir, no sentido de você fazer, no sentido de você avançar um pouco. Então, é importante que você tenha isso sempre na sua vida. Diferença entre PF e ABIN. É mais fácil falar de semelhança. A PF é trabalho policial, a ABIN não é trabalho policial. Dá para conciliar com o Bacen? Anderson, é difícil, cara. Eu não curto muito esse negócio de conciliar, não, mas é possível. Teste físico, vou falar. Teste físico, o teste físico da ABIN ele é puxadinho, ele tem corrida, ele tem natação, ele tem barra. O Loap perguntou, qual inteligência aguarda a informação? De uma certa forma é. Tem teste físico, tem natação, tem barra, tem teste antidrogas, tá? Então se você fuma maconha, se você usa drogas, se você injeta cocaína, se você faz qualquer cheira cocaína, se você injeta heroína, qualquer coisa, é interessante você parar agora, tá? E não fazer, porque tem teste antidrogas, tem... por que eu saí? Porque eu passei em outro concurso melhor. Tem... tanto os testes físicos quanto os testes psicológicos. Você tem um teste psicotécnico que é bastante puxado, tá? Muita gente é reprovada no teste psicotécnico. Você tem testes físicos que são teste de corrida, que é 1.600 metros em 12 minutos, era na minha época, mais 400 metros de natação em 5 minutos. Não sei, gente, tem que olhar lá o edital, tá? Para ver o que é. Teste físico para todos os cargos, sim. Você tem teste psicológico, teste físico, tem investigação social, tá? Se você tiver pessoas presas na sua família, isso vai ser um ponto contra você. Se você tiver tido condenações, isso vai ser um ponto contra você. E a investigação social, ela pode reprovar. Então, é interessante que você coloque a sua vida em ordem. Na verdade, a gente sempre deveria ter a vida em ordem, né? Para a gente poder fazer qualquer coisa na vida. Quantas flexões na barra? Dá uma olhada no edital, gente. Para dúvidas sobre os detalhes da prova física, isso faz 8 anos que eu passei. Dá uma olhada no edital. É comum trabalho em campo aberto, no caso outdoor? Se você trabalha em operações principalmente. Ô Rose, muito obrigado, também te acho legal. Tem psicotécnico que desistir? André, então você está numa situação séria. Existe fazer muitas viagens? Márcia, depende do cargo, depende do local onde você vai trabalhar. Eu cheguei numa situação depois de um tempo em que eu não viajava, isso foi uma opção minha. As pessoas gostam de viajar porque você ganha diário, porque você tem um adicional no seu salário, se você conseguir controlar o seu esquema, então pode ser que você viaje sim. Período de estudos para BIM foi puxado? Passou para qual concurso? Eu passei para o TRF, depois estou trabalhando na Câmara dos Deputados agora. O período para BIM foi um pouco puxado, mas eu passei junto com outras aprovações. Eu passei na Polícia Rodoviária, passei no Departamento Penitenciário, passei na ABIN. Então, foi uma série de órgãos que tinham provas semelhantes. Por isso que eu falo sempre a gente estudar para áreas semelhantes. As informações são contidas em que tipo de arquivo? Word. Quais técnicas de estudo você utiliza? André, dá uma olhada no meu blog. Tá? Eu usei muito Cicloeara, que é Estudos de Aplicação, Revisão e Adaptação, que é uma metodologia completa. Foi nessa época que eu comecei a desenvolver, inclusive, tudo que eu falo hoje. Dá uma olhada lá. Eu escrevi um livro sobre isso, que foi exatamente usando as mesmas técnicas que eu usei para poder passar nos 14 concursos que eu passei. Então, dá uma olhada que lá tem muita coisa interessante. Blog fernandomesquita.com.br, você vai ver muita coisa legal lá sobre essa questão específica de preparação, de método de preparação. Tá? Gente, é sempre uma enorme satisfação poder estar aqui com vocês, poder falar para vocês. Morena Dourada, qual blog? Meu blog, blogfernandomesquita.com.br, sabe, um dos maiores portais sobre concurso público do país, é meu. Oi, Fernando, prazer. É sempre uma grande satisfação poder estar com você, eu espero que você tenha aproveitado, eu espero que você, se decidir estudar, que estude, que passe, que me conte como que as coisas foram lá. Uma dica para você que vai te ajudar. Se você quiser fazer concurso para BIM, não diga para as pessoas que você vai fazer.
Por quê? Porque pode ser que quando você chegar lá, depois do curso de formação, você decida não contar para as pessoas que você passou na ABIN. Só que se você já tiver falado antecipadamente, você não tem como controlar isso. Então, você vai receber muita informação no curso de formação e você vai decidir se você quer ou não dizer para as pessoas, inclusive pessoas próximas, inclusive amigos, inclusive, enfim. Então, é interessante que você possa fazer essas escolhas. Mas se você fala para as pessoas que você passou, que você está estudando, de repente você acaba se complicando. É uma carreira muito interessante, tá? É uma carreira muito interessante. Eu fico muito feliz e grato por ter passado por lá. Eu conheci pessoas ótimas, o corpo funcional da ABIN é muito legal. E eu espero que você, caso você passe, você consiga fazer do órgão um órgão melhor, porque é isso que a gente espera, né? Eu tenho sempre uma filosofia de a gente deixar os locais por onde a gente passa um pouquinho melhores do que quando a gente passou. Algumas pessoas perguntaram, por que você saiu? Quando que você saiu? Eu saí da ABIN ano passado. Eu saí porque eu tinha passado em outros concursos, eu passei no TRF para analista, passei na Câmara dos Deputados para analista também. E eu saí porque precisava. Talvez se eu fosse oficial lá não tivesse saído, mas eu era servidor de nível médio, então o salário não ajudava e eu estava procurando outros horizontes. O LUAP, o nome do meu livro chama Ciclear, o processo da aprovação. Se você digitar blog Fernando Mesquita Ciclear, você provavelmente vai direto para a página dele. Recomendo a leitura, método de estudos bacana, bonitinho, show para você poder passar nas provas que você for fazer. Então, eu sempre sou da filosofia da gente deixar os lugares um pouco melhor do que quando a gente passou. Se você quiser trabalhar na ABIN, é interessante que você trabalhe, porque é um lugar muito bacana, é um lugar muito interessante que tem os seus problemas como qualquer órgão tem. Gente, não existe órgão público perfeito. A administração pública, ela tem os seus problemas e ela sempre vai ter os seus problemas. Se você estiver disposto a superar esses problemas para você poder buscar aquilo que você quer, você vai ter sucesso em qualquer carreira. Rose, tem vaga para nível médio lá? Tem sim. Você tem agente de inteligência e agente técnico de inteligência. Não sei se vai ter concurso para esses cargos, mas existe o cargo dentro da estrutura da carreira. Então, tenha sempre essa mentalidade de melhorar, de deixar as coisas melhores, de fazer o seu trabalho com excelência. A gente precisa disso. A gente precisa de um comportamento que seja um comportamento de levar o país para frente. A gente está tendo muita discussão política por aí, eu não vou entrar nesse mérito, espero nunca ter que entrar nele publicamente, mas a gente precisa transformar os órgãos e as instituições em locais melhores. E a gente faz isso fazendo o nosso trabalho com excelência. Tá? Então eu quero só que você pense um pouquinho nisso. Aceita a graduação de tecnólogo? Sim. Bibliografia para estudos, quais livros você recomenda? Vou falar isso se eu publicar o replay. Aquele curso online que você vai me ensinar para taquígrafo é verdade? Fui eu que falei, é verdade. Requisito de altura, até onde eu saiba não tem requisito de altura não, mas dá uma olhada no edital. Faixa salarial de nível médio na ABIN, em torno de R$6.000 o inicial. Previsão para... Eduardo, assiste o replay, tá? Acho que vou focar só no Detran. Gente, grande satisfação. Meu nome é Fernando Mesquita, do blog do Fernando Mesquita. Se você gostou, manda um monte de coraçãozinho, é só bater na tela, tá? São esses coraçõezinhos que mantêm o Periscope vivo. É sempre um enorme prazer ver que você dedicou um pouquinho do seu dia para aprender um pouco sobre o concurso, para afiar o seu machado, como a gente sempre diz. Você que está aqui, você que não está assistindo Faustão, você que não está assistindo o Fantástico, que já estiver passando, você está se preparando cada vez mais para uma vida melhor. E é isso que a gente faz quando a gente estuda para concurso. A gente abdica de um pouco de prazer agora para a gente ter a satisfação, o salário, a dedicação que a gente quer ali na frente. Então, meus parabéns para você que está aqui participando desse nosso encontro, desse nosso evento. Estou tentando fazer Periscope sempre que possível, pela minha carga de trabalho não está sendo tão possível quanto eu gostaria, mas sempre que a gente tiver, acompanhe meu Facebook, acompanhe o blog, que sempre vai ter informações lá. Combinado? Gente, enorme satisfação para você que veio, muito obrigado e a gente se vê na próxima oportunidade. Até lá!